Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reunião da semana dos nossos fins de semana de oração. É um privilégio estarmos aqui ao iniciar esta semana e é um privilégio também estar aqui com os irmãos que estão no Zoom, aqueles também que nos veem através do YouTube. E vamos começar esta reunião de hoje com uma oração e vamos pedir ao irmão Avelino que possa fazê-la, por favor. Ó bondoso e querido Deus está nos céus, muito obrigado, Senhor, porque nos dás realmente a oportunidade, Senhor, de estar contigo, de aprender mais de ti, Senhor. E por isso eu te peço uma grande bênção para o pastor Luís Moreira, Senhor, que sejas com ele, para que possamos, com os nossos corações receptivos, a ouvir a sua mensagem. Realmente, Senhor, é um privilégio estar contigo, é um privilégio ouvir-te. E ouvir-te, Senhor, faz bem à alma, realmente, como nós acabamos de cantar. Que tu, Senhor, realmente nos proteja, sejas conosco, abençoa cada um dos que está aqui a ouvir esta reunião, Senhor, mas também aqueles por qualquer motivo que ainda não puderam abrir os seus computadores, Senhor, e que ainda podem vir a chegar. Tu os abençoes, tu os guardes, tu os protejas, meu Deus. Se é conosco, se é com a nossa reunião, fica conosco, te peço por Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Avelino. Vamos começar a nossa reunião e vamos cantar o nosso hino tema, como sabem, que é Cresça Cristo em mim. Parece-me que estou enganada no hino, peço desculpa, mas também se for esse não há problema, pois não? Então vamos cantar este. Hoje aqui eu decidi abandonar
cresça Cristo em mim. Tudo que sou agora é teu, como a pátria, o alvo é o céu. Tudo que sou agora é teu, como a pátria, o alvo é o céu. Hoje aqui eu decidi abandonar o mundo, render minha vontade a ti. Tudo o que quero é que eu diminua e cresça Cristo em mim. É que eu diminua e cresça Cristo em mim. Continuarmos a nossa reunião, vamos dar a palavra ao nosso convidado de hoje, que é o Dr. Luís Moreira. Ele tem, nos seus muitos afazeres, arranjou um bocadinho para estar connosco. Ele trabalha no Instituto Piaget em Gaia e em Almada, dá aulas. Desculpem. Peço desculpa. Isto, às vezes, não está a correr muito bem. Peço imensa desculpa. Sobretudo a quem nos está a ver no YouTube, peço imensa desculpa da emissão não está a correr da melhor forma. Como eu estava a dizer, então, temos a presença do Dr. Luís Moreira connosco, a quem agradecemos. Ele trabalha e dá aulas no Instituto Piaget em Gaia e de Almada, e também colabora com o Instituto de Investigação e Inovação em Saúde na Universidade do Porto. Além disso, é mais conhecido entre nós por colaborar diretamente com o Departamento de Jovens, é adjunto departamental, e é nessa qualidade que nós o conhecemos, e portanto é um amigo que está connosco hoje, a quem agradecemos e a quem vamos passar a palavra. Muito boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer o vosso convite para poder estar convosco esta noite, e eu costumo dizer que o maior privilegiado é aquele que tem que preparar a mensagem para apresentar, não é? Portanto, eu acabo por ser o primeiro e talvez o maior privilegiado, e venho partilhar convosco uma das minhas preocupações, que eu penso que é uma preocupação de todos, que todos partilhamos, que tem a ver exatamente com, eu diria, a saída de muitos jovens das nossas igrejas. É verdade que entram pessoas, saem pessoas, mas exatamente por aquilo que a Beta disse, eu trabalho diretamente com o Departamento de Jovens em Portugal. Uma das preocupações e um dos aspectos para os quais eu estou bastante atento é para o facto de tentar perceber porque é que os jovens saem da igreja. E eu olho para a igreja, eu estou na igreja de Oliveira do Douro já há muitos anos, e quando olho para trás, eu podia citar dezenas de jovens que estavam nos bancos da igreja e que faziam parte ativamente da igreja, dos clubes, das atividades, e já não estão lá, já não estão cá. E vamos nos encontrando aqui, ali e além, e por diversas razões não estão na igreja. E eu penso que o sentimento de perda é um sentimento que todos partilhamos. Muitas vezes perguntamos, mas porquê é que isto acontece, não é? Porque é que as pessoas saem da igreja, ou o que é que as faz tomar esse tipo de decisão? Eu até perguntaria mais grave do que isso, porque é que muitas delas acabam por abandonar Deus, não é? Eu até diria, se elas abandonassem a igreja, mas não abandonassem Deus, mais tarde acabariam por regressar, e não quer dizer que não regressem. Mas eu tento olhar para isso e procurar ler trabalhos de pessoas que tentam compreender de uma forma mais estruturada essas razões, e eu venho partilhar convosco algumas dessas conclusões que são públicas, elas estão publicadas em artigos. Eu fiz aqui um resumo de 2 ou 3 ideias que gostava de partilhar convosco. Eu posso partilhar o ecrã? Tenho permissões de partilha?
Ok. Sim, estão a ver o meu... Ok. Então eu dei aqui o nome desta meditação, desta reflexão convosco sobre a minha igreja. Portanto, mas o mote é exatamente esse. O que se diz e o que se escreve, e eu selecionei um primeiro artigo do Clint Jenkin e do Alan Martin, eles são dois pastores adventistas, e que escrevem exatamente aqui o que é que, enfim, o que é que faz com que os jovens adventistas, eles estavam na altura especialmente focados aqui nos millennials, portanto os jovens que nasceram ali entre 1980 e 1996, quais eram os fatores principais que explicavam o abandono da igreja ou a permanência na igreja. Um outro trabalho importante é este também, do Paul Brantley. Portanto, eu digo, estes trabalhos são públicos, depois, se quiser, eu posso deixar ficar aí as referências para quem tiver curiosidade de ler os artigos na totalidade. Um site que eu sigo com bastante atenção é um site que eu diria talvez o mais importante em termos de trabalhos científicos no acompanhamento do mundo cristão, e não cristão também, mas especialmente no mundo cristão, é o Barna Group. O Barna Group faz dezenas de trabalhos acerca da igreja, não acerca da igreja adventista, mas acerca da fé, ou trabalhos ligados às várias religiões, o estado da igreja, e alguns desses trabalhos também incluem os adventistas, e algumas das conclusões que eu trago aqui também foram publicadas no Barna Group. E sobre esta geração Millennium, portanto, jovens nascidos entre 80 e 96, neste livro, You Lost Me, são apontadas 6 queixas principais desta geração. Portanto, estamos a falar de jovens que nasceram entre os anos 80 e 96. E reparem nestas 6 queixas desta geração, relativamente à igreja. Intolerante à dúvida, elitista nos seus relacionamentos, portanto, um tipo de clube que se encontra e que tem regras muito específicas, próprias e fechadas, anti-ciência nas suas crenças, super protetora dos seus membros, principalmente dos membros mais jovens, superficial nos seus ensinamentos. É interessante, não é? Estarmos a ouvir os jovens a dizer que os ensinamentos são superficiais, e repressiva das diferenças. Estas são as 6 principais características apontadas à igreja por esta geração. Nós podemos discutir, tem razão, não tem razão, mas é assim porque, ou é importante que. Eu não gostaria de fazer isso a discussão ou a reflexão desta noite, mas percebermos porque é que eles têm esta percepção. De onde vem esta percepção? Avançando aqui um pouco em alguns resultados que lá estão, eu sou professor da área de matemática e estatística, não poderia deixar passar de lado aqui alguns gráficos que eu acho que são importantes para percebermos aqui. Reparem a percepção deles sobre a igreja quando são comparados os jovens adventistas, portanto, que são estas barrinhas mais claras que aqui estão, contra jovens cristãos não americanos, portanto, este estudo foi feito nos Estados Unidos, jovens cristãos norte-americanos não adventistas. Percepções sobre a igreja. As maiores diferenças estão anti-ciência, portanto, os jovens adventistas são aqueles que acham que a igreja tem um discurso anticientífico, reparem, não é? Muito mais que a média dos outros cristãos, dos outros jovens cristãos não adventistas. Reparem que na igreja adventista os jovens são mais críticos em tudo, não é? A barrinha cinzenta clara está sempre acima, estão a ver? Mas as principais diferenças estão a estes 2 níveis. Portanto, os jovens acham que a igreja adventista é uma igreja com um discurso anticientífico e intolerante à dúvida. Este ponto aqui é intolerância à dúvida. Aspectos positivos da igreja na infância. E aqui faz-se a comparação. Aqui só são já jovens adventistas. Portanto, o inquérito agora é direcionado para jovens adventistas, dividindo entre aqueles que estão ativos, envolvidos com a igreja, que são as barras mais escuras, comparativamente com os que não estão envolvidos na igreja. As barras cinzentas mais claras. Experiências positivas. Reparem, aqueles que estão envolvidos na igreja relatam mais experiências positivas que os outros. Principalmente em que aspectos? Posso ser eu próprio na igreja? Portanto, os jovens envolvidos com a igreja acham que na igreja podem ser quem são.
não têm que fingir ser outra coisa, e acham que as suas dúvidas são toleradas na igreja. Experiências negativas. Continuando a comparar aqui os envolvidos com os não envolvidos. Principais diferenças. Os jovens não envolvidos na igreja são aqueles que são mais críticos, naturalmente, portanto, seria de esperar aqui, mas em que aspectos há uma crítica maior? Superproteção da igreja. Acham que a igreja é super protetora com os jovens e que os líderes da igreja reprimem as suas ideias. Eles sentem que não podem falar, que não se podem expressar. Se lerem depois os outros artigos e o livro, isto é explorado de uma forma mais detalhada, mas percebemos que há aqui um problema com a liderança da igreja, com as gerações mais velhas. Preditores de abandono. O que é isto de um preditor? Um preditor é um fator que pode explicar porque é que os jovens abandonam a igreja. Uma das conclusões importantes deste trabalho foi perceber que não havia diferenças significativas no comportamento dos jovens envolvidos e naqueles que não estão envolvidos na igreja quando eram crianças e adolescentes. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que nós não podemos olhar para o envolvimento dos nossos jovens na igreja como um preditor se eles vão abandonar ou não a igreja mais tarde. Esse não foi identificado como um fator. Reparem no que é que foi identificado. As experiências negativas com a igreja na sua infância. As experiências negativas foram consideradas o fator preditor do abandono da igreja. E experiências negativas especificamente com líderes e membros adultos. Podíamos dizer que foi com os seus pares, porque não era acolhido, que às vezes nós temos esta percepção, não é? Os jovens precisam de estar com outros jovens, é verdade também, mas esses não foram os fatores preditores. Foram exatamente os problemas com relacionamentos com membros mais velhos e liderança. A repressão das ideias e falta de flexibilidade. Os principais pontos a apontar. Aspectos positivos, ou se disséssemos quais são os preditores para que os jovens fiquem na igreja. Experiência e relacionamento positivo com os membros mais velhos e liderança da igreja. Este é um fator-chave na manutenção, aquilo que nós chamamos um relacionamento intergeracional. Muitas vezes ouvimos falar sobre isto, nós falamos muito sobre isto na formação de jovens, na Escola de Formação JA, e em muitos outros contextos também se fala muito sobre isto na igreja. Felizmente a nossa igreja, como um todo, é uma igreja que presta muita atenção a esta questão da intergeracionalidade. Portanto, nós procuramos proporcionar atividades que envolvam todos os membros, desde os mais novos até aos mais velhos, e este, de facto, é um dos fatores que foi determinante para a permanência dos jovens na igreja. 3 fatores-chave, então, para concluir aqui estes artigos. Ponto número 1, promover relacionamentos intergeracionais. Portanto, isto é fundamental, e em muitas experiências dos jovens que estavam mais envolvidos na igreja, eles diziam, eu recordo-me dos irmãos mais velhos, dos 60 mais, quando nós íamos cantar, eles faziam viagens, isto lá nos Estados Unidos, não é? Faziam viagens para vir ouvir as nossas peças, aquilo que nós preparávamos, e valorizavam imenso, isso nunca mais esquecemos isso. Outro fator, expressar perdão e aceitação. Este é outro dos aspectos que é fundamental para os nossos jovens. Algumas das experiências que são relatadas também deste livro, eu recordo-me, por exemplo, de uma jovem que dizia, num sábado de manhã, eu decidi ir a uma igreja mais próxima da minha casa e nem vesti assim nada de especial, fui de calças de gangue e com uma camisa, cheguei à igreja, toda a gente me acolheu bem, deram umas boas-vindas, convidaram-me para participar, para cantar, senti-me muito bem durante a manhã. Na parte da tarde fui à minha igreja. Quando entrei na igreja, uns amigos dos meus pais perguntaram, porquê é que não estiveste de manhã na igreja? Vens de calças de gangue? Achas que isso é maneira de entrar na igreja? Eu sei que isto é só um exemplo, mas é um exemplo, eu diria que infelizmente acontece na minha igreja, eu diria que acontece em todas as igrejas. Nós olhamos muito para a forma, pouco para o conteúdo, não é? Nós devemos olhar para a pessoa que acabou de chegar, mas se calhar olhamos primeiro para a roupa que chegou e depois só percebemos quem é a pessoa que está dentro da roupa. Terceiro aspecto, compartilhar experiências. Outro fator determinante para a permanência na igreja, partilhar experiências. Experiências da forma como Deus muda a minha vida, aquilo que Deus fez por mim, experiências, como é que eu consegui ultrapassar determinadas dificuldades. Os jovens que faziam isto, especialmente com irmãos mais velhos, com os líderes da igreja, quando se sentiam ouvidos pelos líderes da igreja, este foi um dos fatores apontado como fundamental para a sua permanência na igreja e para o reforço do seu relacionamento.
Isto leva-me para um outro aspecto que está ligado aos jovens e que está ligado também a uma outra área com a qual eu me preocupo bastante e já tenho falado também sempre que possível, apesar de não ser propriamente profissional da música, mas nós temos pessoas na nossa igreja a nível mundial, estou a lembrar da Alexandra Pereira, que já escreveu pelo menos 2 livros acerca deste tema, e este é um tema que, quer a nível das nossas igrejas locais, quer nacional, quer da nossa união, da nossa divisão, ou até em termos mundiais, é um elemento que eu diria, ele é fraturante, de facto. A música tem este poder de provocar discussões na igreja que nos devem fazer pensar porque é que nós agimos dessa maneira, ou porque é que nós olhamos para a música dessa maneira, quando ela devia ser um fator, um elemento aglutinador. E este é um dos exemplos que eu trago para aqui, porquê? Porque se é fundamental a relação e promover atividades intergeracionais, este é um dos aspectos em que é muito difícil promover este tipo de atividades intergeracionais, porque a música que os mais jovens, gostam de ouvir, ou se revêem, raramente coincide com o tipo de música que os mais velhos gostam de ouvir ou se revêem, e estou a falar naturalmente em contexto de igreja, nem estou a falar fora da igreja, não é? Mas em contexto de igreja. E por isso eu trago também este tema, este exemplo para a nossa reflexão. E trago as ideias de um homem que eu gosto bastante de ouvir, ele faleceu este ano, o Ravi Zacharias, faleceu de cancro, e num dos seus discursos, exatamente, ele é interpelado sobre a questão da música na igreja, e ele apontou ali 3 ou 4 ideias que eu achei interessantíssimas e trago-as para partilhar convosco. Ele não é adventista, ele é cristão, converteu-se ao cristianismo, era hindu, e ele trouxe estas ideias nesse programa que eu ouvi. E ele dizia, a primeira ideia, a música não se pode tornar um Deus, mas um meio de direcionar as pessoas para Deus. E a ideia que ele estava aqui a tentar exprimir é que a música não pode ser um fim em si mesmo, porque a música de facto tem este poder. Por envolver uma componente mais artística, nós podemos cair no erro, eu não me vou considerar músico, mas aqueles que tocam e cantam podem sobrevalorizar a componente artística da música sobre a função que a música deve ter. Música, digo mais uma vez, em contexto de igreja, a música é um meio para direcionar as pessoas para Deus. Portanto, este é o primeiro ponto que eu acho que nós devemos ter plena consciência. Quando tocamos, quando cantamos, quando louvamos, este deve ser o fator primordial que deve estar na nossa mente. Um meio para direcionar as pessoas para Deus. E aqui é um ponto que todos concordamos. Mais novos e mais velhos. Segundo, ele refere-se a 2 tipos de erros. Os erros de forma e aquilo que ele chama os erros de corrupção da substância. Que não é mais do que isto. Muitas vezes nós erramos na forma como cantamos ou tocamos, mas onde nós não podemos errar é na substância, naquilo que cantamos. E isto está relacionado exatamente com o primeiro ponto. A música, o louvor, deve servir para falar de uma verdade. E essa verdade é uma pessoa, é Cristo. E esse deve ser o argumento e a essência base de toda a música que acontece, eu diria, no contexto da igreja. Independentemente da forma. Não devemos estar tão preocupados com o instrumento A ou o instrumento B, deixem-me dizer assim, porque às vezes o instrumento C até está no instrumental, mas se não ouvirmos até passa mais ou menos despercebido. Portanto, a questão da forma não devia ser tão relevante, mas a essência, não cometermos o erro da substância, não corromper a substância. Terceiro, ele chama a atenção para isto, eu achei isto muito curioso. E ele diz uma coisa deste género, os mais velhos na igreja não se podem esquecer que a música é poderosíssima para os mais jovens. É poderosíssima. Eu recordo-me quando ainda não me considero velho ou muito experiente, apesar que os cabelos brancos já não enganam, mas eu recordo-me quando eu tinha 18, 17, 16 anos, eu ouvia horas e horas e horas a fio música. Aliás, eu ainda ouço imensa música, eu trabalho muito a ouvir música. A música faz parte da minha vida, é uma coisa constante. A música tem muito poder, mexe com as nossas emoções, não é? A música faz-nos chorar, a música faz-nos arrepiar. Eu, ao sábado à tarde, ouço
gosto muito de um grupo que são os Gator Vocal Band. Eu ouço imenso as músicas deles e vejo os vídeos. A minha esposa, a Soninha, ela de vez em quando passa pelo meu portátil, né, vê o que eu estou a ver e ela só me diz assim: mas tu não te cansas de ouvir isso? E eu não me canso de ouvir isso. E há músicas que eu vou ouvindo e eu arrepio-me completamente quando estou a ouvir, fecho os olhos e estão os vídeos a passar e eu estou a ouvir aquilo e digo, de facto, a música tem um poder incrível. Mas depois diz ele, os mais velhos não se devem esquecer do poder que a música tem para os mais jovens, mas os mais jovens não se podem esquecer que a música é portadora de memórias. A música, e este conceito eu achei isto fabuloso, a música é portadora de memórias para os mais velhos. Portanto, quando nós dizemos assim, temos que inovar, temos que trazer coisas novas, temos que refrescar, totalmente de acordo. Eu próprio estou totalmente de acordo com isso. Precisamos de renovar, precisamos de fazer com que a música e o louvor sejam um momento de alegria nas nossas igrejas, mas não fazer um corte radical com aquilo que está para trás. Porquê? Porque a música é portadora de memórias. E quando nós cantamos músicas de há 20 anos atrás, de há 30, 40, 50 anos atrás, o que é que estamos a fazer? Estamos a transportar memórias para os mais velhos. E essas memórias fazem parte da sua identidade, identidade da igreja, identidade do seu percurso na igreja. Portanto, é este equilíbrio que é preciso ser feito. E ele diz, deve ser a música o quê? Um conector de memórias. Algo que é novo e fresco, mas simultaneamente que liga a memória e as memórias daqueles que são mais velhos que também estão na igreja. E, sobretudo, reter a substância da verdade. Portanto, nunca perdermos a essência. E este é um dos exemplos que eu trago esta noite para nos fazer refletir como é que nós podemos fazer com que a música seja um fator intergeracional e agregador, fazendo em conjunto na igreja, sendo um elemento agregador e não um elemento que provoca divisões ou discussões. E termino com esta ideia, a igreja somos nós, é uma ideia que ouvimos muitas vezes, não é? Todos nós constituímos a igreja. Eu vou parar aqui a partilha do meu ecrã e transmiti as ideias principais. Portanto, enquanto a reunião não tinha começado, eu estava a dizer, nós estamos todos muito cansados do Zoom e das sessões online, portanto eu tentei ser o mais breve possível, não sei exatamente quanto tempo é que passou, mas estas são as ideias principais que eu vos queria trazer, percebermos porque é que os jovens não se revêem na igreja. Portanto, e nós, enquanto mais velhos, portanto, eu já me posso colocar deste lado da fasquia, portanto, nós, enquanto mais velhos, o que é que precisamos de fazer, que tipo de atenção precisamos de dar aos mais novos, para que eles se sintam integrados e valorizados. Sabe, eu recordo-me, quando eu cheguei à igreja de Aveiro, tinha 18 anos, era um membro muito recente na igreja, eu batizei-me com 17 anos, portanto, foi quando conheci a igreja adventista, e recordo-me que cheguei à igreja de Aveiro, entrei na faculdade, fui para Aveiro viver, estava na igreja de Aveiro e recordo-me na altura, o pastor Pedro Fonseca, um sábado ele veio ter comigo e disse-me assim, olha, prepara-te que, isto depois de uns meses de eu estar lá na igreja, prepara-te que vais fazer uma pregação. E sabem que para um jovem com essa idade sentimos um peso enorme da responsabilidade. E muitas vezes é isso que eu acho que falta na nossa igreja, e para mim falo, não é? Nós atribuirmos responsabilidades aos mais novos, parece que temos medo de lhes atribuir, de lhes dar responsabilidades, e isto é um erro tremendo, não é? Porque ao não lhes dar responsabilidades, na verdade a mensagem que estamos a transmitir é dizer, vocês não são capazes de fazer, nós não confiamos naquilo que vocês vão fazer, portanto nós temos que estar aí, temos que ser nós a fazer porque nós é que fazemos bem, nós os mais velhos, não é? Mas isto é uma lição que temos que aprender e acho que é fundamental. O nosso papel é um papel que deve ser um papel de cada vez mais de tutores dos mais novos. Desafiá-los, ajudá-los, apoiá-los, sermos exatamente essa, eu não diria bengala que vai ali ao lado, mas esse apoio, esse suporte que está ao lado, mas deixá-los seguir em frente, não é? Que é para depois não cairmos nestes chavões que muitas vezes tanto ouvimos dizer, não, os jovens não são o futuro, os jovens são o presente, mas a verdade é que nós não lhes damos nem o futuro, ou damos-lhes o futuro quando já são velhos, não é? Quando a geração mesmo dos mais velhos permite que estas coisas aconteçam. Portanto, isto são assuntos que me fazem pensar, e eu penso que são importantes que nos façam pensar
aqueles que estão nos conselhos da igreja e que tomam as decisões e que têm, no fundo, o poder de decidir, de entregar ou não responsabilidades aos mais jovens. Acho que é importante refletirmos sobre isso e pedirmos a orientação de Deus para isso, para que os mais jovens se possam sentir integrados. E estou a falar de jovens, mesmo jovenzinhos. Não estou a falar de jovens com 18 anos nem com 19 anos. Estou a falar de jovens com 10 anos, 11 anos. Tá? Os nossos tições, os nossos exploradores, é desses jovens que eu estou a falar. Olharmos para essas faixas etárias e começarmos a colocar responsabilidades nas mãos deles. E que Deus nos faça sábios, para que a juventude se sinta ligada à igreja, mas sobretudo se sinta ligada a Deus e se sinta envolvida nesta missão, que é uma missão de todos. Obrigada, Luís, por nos teres trazido esta mensagem, um tema tão pertinente, e que possa realmente ser alvo de reflexão por parte de todos nós. Antes de nos despedirmos e passarmos aos nossos grupos de oração, vamos ficar com a família, com o Luís e com a sua família, num momento especial que eles também querem partilhar connosco hoje. Posso só contextualizar uma coisa? Desculpa interromper. Claro, Posso? Eu escolhi essa música por uma razão especial, porque o vosso pastor, neste momento, quando foi estudar para Colonge, ele é de Aveiro, e estava em Aveiro exatamente na altura em que eu também estava lá na universidade. Portanto, ele saiu para Colonge e nós fizemos uma festa de despedida. Eu escrevi essa música de despedida para ele. Por isso é que eu escolhi essa música. Já agora, ele não está presente, nem ele nem o pastor Paulo Magalhães, porque estão na convenção pastoral e por essa razão hoje também não os vemos aqui. Mas de certeza que nós vamos lhe vamos partilhar com ele a mensagem que foi escolhida a música, também a pensar nele. Vamos então ouvir o Luís e a sua família neste momento especial. Conquistar amigos que jamais te esquecerão. Procura o caminho que Jesus deixou. Não deixes de ouvir a voz que te chamou. Mesmo sozinho, quando há desanimar, lembra a voz de Jesus. É por isso que tens de lutar e erguer bem alto a bandeira de Jesus. Ter um futuro, uma esperança, uma luz, e partilhar o que Ele deixou, abraçar o que Ele amou, levar o mundo inteiro aos pés do Salvador, para que os homens encontrem o amor. Sempre que o dia escurecer, olha para o céu e tu vais ver alguém que te guarda onde quer que vás. Escolheste segui-lo aonde for, sempre falar do seu amor, de todo
trouxeram a paz. Segue o caminho que Jesus te diz, pois só ao seu lado tu serás feliz. Nunca baixes os olhos, mesmo que sintas temor. Aquele dia na cruz foste feito vencedor. E erguer bem alto a bandeira de Jesus, ter um futuro, uma esperança, uma luz, e partilhar o que Ele deixou, abraçar o que Ele amou, levar o mundo inteiro aos pés do Salvador, para que os homens encontrem o amor. Que esta também possa ser o nosso desejo, levar as pessoas aos pés do Salvador. Chegou o momento de fazermos os grupos de oração. No entanto, como o pastor Paulo ontem tinha dito, a todos aqueles que desejarem apresentar motivos, agradecimentos ou alguns pedidos, podem contactá-lo por mensagem. No entanto, ele deixou hoje um pedido que nos foi feito pelo irmão Manuel, que já tem estado connosco. O pai dele, ele é de Moçambique, o pai dele não está muito bem de saúde, e também na zona de Cabo Delgado, em Moçambique, também estão a ocorrer alguns problemas. Tem havido já conflitos, já várias pessoas morreram, e ele pede as nossas orações também para essas pessoas. No YouTube vamos ter também um grupo de oração, será liderado pelo Paulo Peixoto, portanto as pessoas que estão a acompanhar-nos poderão também partilhar estes momentos de oração. E antes de nos separarmos, queremos agradecer mais uma vez ao Luís a sua presença, a presença da sua família também connosco através da música, e desejar que Deus possa continuar a abençoar o teu ministério, também nos jovens, no teu trabalho, e temos sempre, é sempre um privilégio ouvir-te. Estamos, quando quiseres, poderemos marcar um novo encontro. A todos os nossos irmãos, um bom início de semana. Marcamos novo encontro na próxima quarta-feira, às 20h30, não se esqueçam. Teremos outro convidado especial, portanto, marquem na vossa agenda, 20h30, quarta-feira, e até lá que tenham um bom início de semana. Um abraço para todos. Para os irmãos que vão estar a acompanhar através do YouTube, portanto, através da TVA Coimbra. Infelizmente não é possível haver interação e não há aqui hipótese de nós partilharmos momentos em oração uns com os outros, pelo que o que vamos fazer, eu vou fazer uma oração e vou tentar, obviamente, falar sobre o tema de hoje, portanto, a preocupação que nós temos com os nossos jovens e que são o presente da Igreja e são uma parte integrante da nossa Igreja e aos quais nós devemos dedicar toda a nossa atenção. Está bem? Portanto, deveríamos inclinar as nossas cabeças e eu iria orar agora. Bom Pai que estás nos céus, Senhor, muito obrigado pelo privilégio que é nós podermos tirar este momento do nosso tempo para podermos passar contigo, escutarmos palavras que acreditamos terem vindo de Ti, se calhar que encerram uma chamada de atenção para cada um de nós, que devemos estar alertas, devemos estar preocupados e motivados para ajudar os mais novos a fazerem o seu percurso no conhecimento acerca de Ti, ajudá-los a crescerem espiritualmente e ganharem uma maturidade que lhes permita manterem-se sempre fiéis aos Teus princípios, Pai. Que Tu os possas ajudar,
sabemos que eles vivem num mundo que é hostil aos teus princípios, sabemos como é difícil, porque a maior parte de nós já passou por lá, vivemos no meio de colegas, no meio de amigos que têm ideias completamente diferentes das nossas, e realmente ter um percurso em que nós mantemos a nossa fé e os nossos princípios é sempre complicado. Mas nós confiamos que tu podes ajudá-los, Senhor, e te pedimos também que nos possas ajudar a ser seus amigos, seus tutores, alguém com mais experiência, que está sempre disponível, não com uma atitude crítica, mas com uma atitude construtiva, pronto para acolhê-los, pronto para aceitá-los tal como eles são e ajudá-los nesse crescimento, Senhor. Que tu possas ser com eles, para que eles possam realmente conseguir manter-se fiéis aos teus princípios. Bem, gostaríamos também de pedir por este pedido que foi feito do irmão Manuel, Senhor, que tu possas ser com o problema que ele apresentou, que a tua presença, que o teu auxílio e a tua intervenção possa ser sentida, Senhor. Abençoa-nos a todos agora, que sejas connosco durante esta semana de atividade que vamos ter. É o que eu te peço e agradeço-me, Santo Jesus. Amém. Muito obrigado a todos pela vossa companhia. Já sabem que voltaremos, como a Beta disse, na próxima quarta-feira, às 20h30, quer no Zoom, se vocês quiserem participar de forma mais direta, quer através da TVA Coimbra ou do YouTube. Muito obrigado e uma boa noite.